Olá, irmãs, tudo bem com vocês? Quero dizer que eu estou imensamente feliz e grata a Deus pela oportunidade de passar esse devocional para vocês, e para mim foi de grande ajuda, de grande aprendizado, e eu creio que assim, conforme o Senhor determinar, vai ser para cada uma de vocês também. E quero dizer também que eu e minha família estamos com muitas saudade de estarmos reunidos adorando o nosso Deus, e eu sei que o Senhor há de nos agraciar com as oportunidades novamente de estarmos juntos. E creio também que é uma maneira da gente valorizar mais o estar juntos, a comunhão com os outros, e esse momento que estamos passando, que permanecemos firmes em oração para que a nossa fé não se esfrie e que Deus trabalhe profundamente no nosso coração. O desejo dele para conosco, para com o nosso próximo, que ele quer trabalhar em nós diante dessa pandemia que vem assolando tantos países, mas temos a esperança que a palavra do Senhor nos diz, que a nossa vida não aqui, mas na eternidade com o nosso Pai. E antes de começar o estudo, quero fazer uma oração para que o Senhor venha conduzir esse momento. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando, Senhor, não juntas, mas unidas em pensamento, em espírito, porque é o Senhor quem nos une. Queremos te agradecer pela oportunidade de falar da tua palavra, de compartilhar dela, que esse seja o desejo do nosso coração. Quero também pedir para que diante desse devocional, desse estudo, que o Senhor possa trabalhar os nossos corações como mães, para que os nossos filhos possam crescer na graça e amantes, Senhor, amados por Ti e apaixonados pela Tua palavra, pelo Evangelho. Que esse seja o nosso foco, Senhor. Trazer os nossos filhos à luz das Escrituras para que eles sejam obedientes, Senhor. Não somente a nós, mas primeiramente a Ti. Eles sendo obedientes a Ti, eles serão a nós também, Senhor. Que eles tenham prazer em obedecer. Que eles saibam que isso é para o bem deles e que eles cresçam para a Tua glória, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiramente eu gostaria de falar um pouco sobre autoridade. Sabemos que em todas as áreas da nossa vida temos autoridade que o Senhor coloca sobre nós. Nós, como cristãos, redimidos e salvos, santos, temos a maior autoridade sobre a nossa vida, que é o nosso Deus, a quem a nós devemos reverência, honra, total respeito com a Tua palavra, obediência. E assim nós temos também no nosso trabalho, nós temos os nossos governantes, também no nosso lar, que a autoridade a quem Deus nos estabelece diante de nós como mães, no nosso lar é o nosso esposo, como diz lá em Efésios 6, do 22 ao 24, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então temos a nossa autoridade a quem devemos respeito, o nosso Deus, primeiramente. Temos o nosso marido, assim como a palavra de Deus nos diz. Temos também em nosso ambiente de serviço nossos chefes, nossos governantes. Enfim, em tudo temos alguém para a quem nós devemos honra, obediência, conforme a palavra do Senhor nos ensina. E assim também com os nossos filhos. Temos
o dever de ser autoridade, mas geralmente quando a gente fala de autoridade vem na nossa mente aquela questão de ser carrasco, né? Aquele tipo de autoridade que nós vemos nos ensinamentos de nossos pais, aquela que impõe as coisas, limites sobre punição, sobre agressão. E não é assim aquilo que o Senhor nos ensina. Temos a criação dos nossos filhos e dentro da criação dos filhos, o foco principal que tem que ser, que nós temos que ter quanto aos nossos filhos é o Evangelho. Então, na criação de filhos, o foco é o Evangelho. E um tema que eu trouxe sobre esse devocional é levar os filhos a se submeter à nossa autoridade e saber que fazendo isso, eles estarão honrando e cumprindo a palavra de Deus. Autoridade com os nossos filhos, o que pensamos? A palavra de Deus diz que nós somos autoridade sobre os nossos filhos. Autoridade é agente de Deus para a vida deles, né? Agente de Deus, aquele que vai conduzir no caminho correto, aquele que vai mostrar o caminho a quem o nosso filho deve seguir. E nós precisamos orientar eles segundo os padrões de Deus, para o próprio bem deles mesmos, e o benefício dos nossos filhos vem para benefício nosso também, porque creio que não há mais alegria no coração de um pai e de uma mãe de ver o filho nos caminhos do Senhor, uma pessoa íntegra, obediente à palavra de Deus. Isso é com certeza um motivo de grande alegria. E Deus nos chama através da sua palavra, a um exemplo de exercer essa autoridade. Uma autoridade gentil, como eu disse no começo, não aquela autoridade carrasca que nós temos tantos exemplos nos nossos antepassados. Mãe, avó, enfim, aquele tipo de autoridade que nós mesmos às vezes experimentamos, mas não queremos trazer isso para os nossos filhos, porque não é de acordo com a palavra do Senhor. Temos que trazer autoridade e não somente obrigar nossos filhos a simplesmente fazer o que a gente quer. Deus tem trabalhado muito no meu coração, porque às vezes nós queremos que nossos filhos façam apenas aquilo que a gente quer. O nosso desejo tem que ser feito. Se eu não quero determinada coisa de uma forma, então ele não vai fazer daquele jeito, ele tem que fazer de outro. E não é bem assim, tem que ser a minha vontade explícita para o meu filho. Filho, você não vai fazer isso porque a mamãe não gosta. Não, filho, você não pode fazer isso, porque a palavra de Deus fala que você não pode fazer isso. E eu acho isso muito profundo, porque nossos filhos vão ver em nós que também estamos seguindo, obedecendo a uma autoridade. Então, não simplesmente o nosso desejo, mas fazendo a vontade de Deus. E nossos filhos com certeza vão... É uma maneira deles enxergar mais Deus em nós também. E assim a fé deles, eu creio que vai brotando também a mais, a maneira de eles enxergar em nós como obedecemos também a palavra de Deus. E vamos falar um pouquinho assim sobre o propósito dessa autoridade. Às vezes a gente faz, mas por qual motivo tenho que exercer autoridade sobre o meu filho? Eu não posso simplesmente deixar ele fazer o que ele quer, seguir o que ele quiser. Hoje em dia vemos muitos pais que falam: filho, você quer fazer isso, você faz. Você quer comer besteira o dia todo? Pode comer. Você quer ir para casa de qualquer amigo, mesmo que eu não conheça o pai, minha mãe? Pode ir. Então, tem pais que realmente abrem mão de muitas coisas do seu filho. Sabemos que não é fácil ser pai e mãe. É cansativo, é exausto, mas temos que não desanimar, enfraquecer, mas permanecer firme, sabendo também que nem todo esforço é nosso. Deus trabalha também no coração dos nossos filhos através das nossas orações. Deus trabalha na vida deles, saber que o Senhor faz a obra. O propósito também da autoridade não é manter os nossos filhos debaixo do nosso poder, como se nós fôssemos totalmente superior a eles e simplesmente eles têm que obedecer aquilo que eu falo, aquilo que eu mando e pronto. E não é bem isso. É levar os nossos filhos, o propósito é levar os nossos filhos para que eles vivam livremente o Evangelho do Senhor. Como que seria viver livremente o Evangelho?
é viver sobre a autoridade de Deus, que eles se sintam livres no obedecer à autoridade de Deus. E nada mais como vendo o exemplo em nós mesmos. Então, sempre quando eu vou corrigir, a Ada sempre fala: ó, filha, você fez isso, você desagradou a Deus. E desagradando a Deus, você está desobedecendo a Deus, desobedecendo a palavra de Deus. E eu, assim como o Senhor me pede para que eu corrija aquilo que você faça errado, então se você desagradou a Deus, você desagradou a mim também. Então é necessário que venha a correção. Deus ama, Deus corrige, perdão, a quem Ele ama. E isso a mamãe precisa exercer com você também. E então, diante desse propósito da autoridade, nós temos também o maior exemplo que nós temos de autoridade. Todos conhecem essa passagem, João 13:3, diz assim: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com quem estava cingido. Então, diante daquilo que falamos, né, o maior exemplo que nós temos de autoridade é o Senhor Jesus. Porque mesmo ele sabendo que Deus tinha dado todo o poder, tudo estava sob o controle dele, ele tinha o poder sobre todas as coisas, ele é soberano, ele tinha essa autoridade sobre tudo. E mesmo assim, ele lavou os pés dos seus discípulos, mostrando humildade, papel do servo. Então, o maior exemplo de autoridade é o nosso Senhor. Tem uma frase que eu achei muito interessante, que eu tirei do livro e eu quero compartilhar com vocês, que diz assim, sobre Jesus: ele é o soberano que serve, também é o servo que governa. Então, é o exemplo do nosso Jesus, de humildade, de amor, de como exercer a autoridade de uma maneira tão humilde, gentil como o Senhor Jesus. Então essa deve ser a nossa maneira também de demonstrar autoridade sobre os nossos filhos, é sobre o exemplo de Jesus. E diante da palavra de Deus, nós precisamos exigir deles, dos nossos filhos, a obediência. Mas como assim exigir dos nossos filhos? Sim, porque a palavra de Deus fala isso. Nós somos chamados por Deus a obedecerem e a honrar a gente. Então, os nossos filhos são chamados por Deus para honrar e obedecer a nós. Então, por isso devemos exigir deles a nossa obediência. Não precisamos impor nada, mas exigir no sentido com exemplo, porque Jesus, através do exemplo dele, ele mostrou que não precisava impor autoridade. O exemplo de Jesus já levava ele nesse patamar de autoridade, e os seus discípulos e aqueles que o seguiam demonstrava a obediência devida ao nosso Senhor. Eu quero compartilhar aqui também uma palavra sobre a questão de exigir dos nossos filhos a obediência deles para conosco. Está lá em Efésios 6, do 1 ao 4. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, diante dessa palavra, o Senhor chama os nossos filhos que eles devem obedecer a nós, obedecer e honrar. E trabalhando a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, nós vamos ver resultados bons, resultados que vai trazer privilégios. Primeiramente para eles mesmos, que é um mandamento com promessa, e o Senhor garante, que Ele cuida dos nossos filhos também. Nós temos uma parte fundamental nisso, que é expor as escrituras para os nossos filhos. Às vezes nossos filhos têm acesso à palavra de Deus somente na igreja, na escola dominical, no cultinho à noite, mas esse não é o propósito. Na igreja deve ser apenas um complemento daquilo que nosso filho tem de aprendizado no dia a dia. A palavra de Deus não é algo que tem que ser lida e falada apenas algumas vezes para os nossos filhos. Tem que ser diariamente,
continuamente, tanto para nós como para os nossos filhos. Então, se nós temos uma comunhão com Deus, se nós temos a prática da leitura da palavra, o trabalhar do Senhor em nós vai fazer a gente também ter esse desejo de falar da palavra para os nossos filhos, de fazer a leitura da palavra para eles, porque nossos filhos são pequenos, eles precisam de nós para guiá-los. E a oração também faz parte disso. Oração pelos nossos filhos, isso é essencial para o crescimento deles. Enfim, e diante da questão de autoridade, como a gente deixa aqui o exemplo de Jesus, falar também sobre a questão da parte de pastorear eles, né? Porque para exercer a autoridade, precisamos pastorear o coração dos nossos filhos diante daquilo que nós temos feito. Quero te pedir perdão que eu acabei esquecendo de falar do livro, mas o livro é Pastoreando o Coração da Criança, Tedd Tripp. Esse livrinho aqui, ele é maravilhoso, eu recomendo, né? Muito, muito bom mesmo, muito precioso. Esse livro fala sobre o pastorear o coração da criança. Pastorear é direcionar os nossos filhos, não apenas o comportamento deles, mas a atitude do coração. Porque às vezes nossos filhos cometem um pecado, aquilo que não era para ter sido feito, e eles acabam fazendo, e a gente apenas corrige e coloca em cena apenas a ação dele, o comportamento dele em si, somente a ação dele, mas a gente não trabalha aquilo que está no coração. O ideal é a gente trabalhar o que está no coração, o que levou o meu filho a agir daquela maneira. Então, eu trabalhando aquilo que está no coração, certamente eu vou ter muito mais êxito do que trabalhar a ação. Por isso que vemos muitas mães falando: já corrigi meu filho milhões de vezes porque ele sempre faz isso errado, ele sempre bate no irmão, ou ele nunca obedece, sempre pega a roupa suja, joga dentro do balde de roupa limpa. E eu já falei milhões de vezes que não é daquela maneira. Corrijo, exorto meu filho para ele não fazer aquilo porque é errado. Mas creio, né, que eu tenho experimentado isso também. E eu tenho visto que Deus tem me dado muita graça diante do comportamento da Ada, principalmente. Porque não corrigindo e disciplinando ela apenas pelo comportamento dela, pelo que fez, pelo que ela agiu, né, pelo modo errado como ela agiu naquele momento, mas aquilo que está no coração, as atitudes que vêm do coração, aquilo que está dentro do coração é o principal, é aquilo que tem que ser o nosso foco maior, não apenas apontar o que ele fez, que é isso que eu estou falando, mas é o porquê. O porquê é aquilo que está dentro do coração, aquilo que necessita ser trabalhado, né? E temos que pedir ao Senhor para que nos ajude a entender os nossos filhos também, para que nós possamos alcançar o coração deles e trabalhando o que está dentro, o porquê das ações erradas, nós vamos conseguir exercer um bom papel de autoridade e vamos alcançar o coração dos nossos filhos para a glória de Deus. Precisamos também mostrar para eles que a palavra de Deus é assim, ela trabalha de dentro para fora. Então a mudança tem que ser de dentro para fora, e nossos filhos vão enxergar isso de uma maneira preciosa, e eu creio que esse é o nosso objetivo também. Enfim, hoje muitas vezes nós vemos que muitos pais só querem fazer filhos comportados. Eu quero criar meu filho para ele ser comportado, em todo que é lugar eu quero que ele seja comportado, mas isso não é somente o principal objetivo da palavra de Deus. O filho comportado é muito bom, com certeza, mas não é somente esse o objetivo na criação dos filhos, mas é necessário que eles entendam o pecado em si, por que eles pecam, por que eles pecam diariamente, e para que eles venham experimentar uma mudança também. Nossos filhos, não quer dizer porque eles não são crentes, não são cristãos, eles não podem obedecer a Deus de todo o coração, ou eles não podem ser trabalhados por Deus, porque nossos filhos são batizados ali na nossa fé, mas
exemplo. Alguns não chegou na idade ainda de proferir, né, fazer a profissão de fé, então eles estão debaixo mesmo da nossa fé. Mas mesmo assim eles têm essas condições sim de obedecer a Deus. Por vezes a gente falando da questão da mudança do interior para o exterior, né? A mudança de dentro para fora. Às vezes nós vemos muitos exemplos que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer o bem para o nosso próximo. Mostramos isso para os nossos filhos, mas às vezes acontece alguma coisa na escola ou o nosso filho é empurrado por um amiguinho, houve uma discussão, alguma coisa, um amiguinho empurrou, brigou, e os nossos filhos vêm simplesmente contar para nós. E a gente ouve, muitas das vezes ignoramos o caso e, o pior das hipóteses, ainda pedimos para que nossos filhos revidem o ato errado do colega. Então, isso é afastar os nossos filhos da cruz de Cristo, do Evangelho, daquilo que a gente quer alcançar para eles, a gente tira ao mesmo tempo. Então, temos que tomar muito cuidado disso, porque ao invés de a gente estar levando nossos filhos para o caminho do Senhor, para perto da cruz de Cristo, para entender o motivo do seu pecado, que ele tem que ter amor ao próximo, eu vou estar tirando isso dele. E isso é muito perigoso. Nós temos que, assim como nós lemos a palavra de Deus, sabemos aquilo que o Senhor exige de nós em cada situação das nossas vidas. E se nós temos dúvida, procuramos em oração e na leitura da palavra que o Senhor tem a direção para as nossas vidas em todas as áreas, em todas as questões que aparecer diante de nós. O Senhor tem um auxílio, tem uma palavra e de como agir em cada situação. Então, se nós temos isso e a gente passa para os nossos filhos, nós temos que ser o exemplo maior para eles, porque seria muita hipocrisia. As crianças, elas são muito, vamos dizer assim, parece aqueles negócios quando a gente vai no aeroporto, essas coisas assim que passa aquela maquininha assim para detectar algum metal. Eu imagino assim a minha filha, ela toda hora ela tá me observando. Então, criança é mais ou menos, eu vejo como esse detector assim de metal. Tá detectando toda hora, gente, observando para ver se há alguma hipocrisia, e a criança ela enxerga isso e ela vai agir conforme aquilo que ela enxerga em nós. Então, se eu falar, olha filha, é errado mentir, e ela vê eu diante de alguma pessoa mentindo, aquilo talvez ela não vai falar, mãe, você mentiu, mas vai criando algo dentro dela. Então vai gerando a dificuldade dela de falar, pô, minha mãe não pratica aquilo que ela me ensina. Então ela mesma não crê naquilo, ela mesma não é firme naquilo que ela diz crer. E coloca em jogo muitas coisas, né? A fé dos nossos filhos, o trabalhar dentro deles, conosco mesmo, né? O nosso relacionamento como mãe e filho, os pais também em si. Isso acarreta muita coisa, né? Às vezes chega na adolescência rebelde e muitas das vezes a gente não sabe o motivo, mas muitas das vezes é culpa dos próprios pais. E sabemos que a lei do Senhor, ela não é fácil para o homem natural. É difícil a gente ler a palavra de Deus e em todo momento a gente exercer ela por nós mesmos, né? O homem natural em si, cumprir a palavra de Deus. Nós precisamos da graça do Senhor, nós precisamos da misericórdia, precisamos de muita oração para que o Senhor venha nos ajudar todo dia a cumprir a palavra dele. Deus nos ensina, né, o respeito que nós temos a respeito da nossa necessidade da graça dele. Então, Deus nos mostra a necessidade que temos da graça dele. E isso nós temos que passar para os nossos filhos também, né? Diante daquilo que falamos, se filho, você peca, o porquê você peca, né?
E diante disso, falar assim, ó filho, nós necessitamos da graça e misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor todos os dias, porque nós somos propensos a pecar, não estamos isentos disso. Um dia estaremos, mas enquanto estivermos aqui nessa terra, estaremos diante do pecado e por isso necessitamos da graça, do perdão do Senhor e da misericórdia dele todos os dias sobre nós. Então, quando deixamos de expor o padrão devido, né, aos nossos filhos, nós roubamos dele a misericórdia do Evangelho. Então, aquilo que poderia trazer misericórdia para os nossos filhos, nós roubamos deles através de nossas atitudes, de não expor o padrão devido da palavra de Deus aos nossos filhos, né? Eu queria deixar um versículo muito lindo, assim. Eu, quando li a primeira vez esse versículo, eu fiquei encantada com a beleza dele. E eu falo assim, meu Deus, eu quero ser essa mulher que esse provérbio está dizendo aqui. E Deus tem falado ao meu coração que para isso nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos pede, sem hesitar, sem murmurar. Eu sei bem como é estar em casa e como é estar fora. E eu sei que as dificuldades são imensas, né? Mas nós não podemos ser como mães fracas, pais fracos. Nós temos que ser forte, não desistir, porque a criação dos filhos requer muito de nós, requer que sejamos servos, humildes, amáveis e que nós possamos ser muito fortes, porque nossos filhos vão errar a todo momento, assim como nós erramos também a todo momento, pecamos a todo momento, e o Senhor, por graça, nos perdoa, nos abençoa, nos olha com um olhar de amor. Então, da mesma maneira que o Senhor nos trata, nós devemos tratar os nossos filhos também, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu quero deixar por último aqui uma passagem que está lá em Provérbios 31, do 28 ao versículo 31, que diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Eu falei até o 31, mas esse até o 29 mesmo. Então, levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Ditosa é uma mulher abençoada, uma mulher bendita, bem-aventurada. E que beleza dessas palavras, porque eu falo: Senhor, misericórdia de mim, que meus filhos possam ver em mim o melhor exemplo da Tua palavra, que eu consiga exercer autoridade e pastorear o coração das minhas filhas com a ajuda do meu esposo, para que elas possam enxergar em mim um exemplo também de conduta diante da palavra do Senhor, uma pessoa que segue a palavra do Senhor, não escondendo dos nossos filhos os nossos erros, nossos pecados também, porque isso é hipocrisia. Nossos filhos sabem que nós pecamos, mas nós precisamos também falar para os nossos filhos: ó filho, nós também pecamos, nós também erramos, mas o Senhor nos agracia, nós pedimos perdão ao Senhor e nos arrependemos verdadeiramente e não voltamos a praticar as mesmas coisas. Então, que linda essas palavras, né? E que nossa família seja muito abençoada. A palavra do nosso Deus é cheia de exemplo, de conduta que devemos seguir para que possamos ter uma família bem-aventurada, uma família aos pés do Senhor mesmo. E o meu desejo é que nós possamos criar nossos filhos verdadeiramente para o Senhor, né, com foco no Evangelho. Criar nossas filhas para que sejam, né, mulheres abençoadas para os seus maridos futuramente, os filhos também, para que sejam bons homens, bons pais, bom marido, e que sejam homens e mulheres tementes ao Senhor. Quero agradecer novamente por essa oportunidade. Não é fácil estar aqui falando, o Senhor vai trabalhando em nós, mas espero que seja de grande ajuda para vocês, irmãs, e espero
que nós possamos estar juntas novamente, poder planejar e executar muitas atividades que tínhamos planejado com a SAF. E, enfim, estamos com saudades. E nesse momento nós quero orar para que o Senhor possa nos agraciar e nos dar uma excelente semana. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de compartilhar da Tua Palavra, compartilhar experiências, compartilhar aquilo que o Senhor, meu Deus, tem para nós diante da Tua Palavra. Abençoa os nossos filhos, Senhor. Abençoa-os, guia-os, Senhor. Faça a Tua vontade na vida deles, mas trabalhe em nós também, para que nós possamos exercer um papel de autoridade, de pastoreio na vida dos nossos filhos, como um padrão da Tua Palavra, o padrão do Evangelho, como o Senhor diz, para sermos. E assim nossos filhos possam crescer para a Tua glória, Senhor, que sejam filhos honrosos, obedientes, primeiramente à Tua Palavra, e assim a nós também. Que eles tenham um caminho abençoado por Ti, e que o Senhor nos ajude em todo momento a conduzir-eles de maneira amável, gentil, assim como o Senhor nos mostra o Seu exemplo, Senhor. Te pedimos, Senhor, também para que o Senhor nos dê uma boa semana, um final de semana também abençoado, que o Senhor nos conduza para a Tua boa vontade e nos permaneça, Senhor, firmes diante dessas dificuldades que encontram o mundo inteiro. Que o Senhor nos dê o privilégio, Senhor, o quanto breve, de estarmos reunidos novamente no nosso culto solene para a honra e glória do Senhor Jesus. É o que eu te peço, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãs. Fiquem na paz do Senhor. E qualquer dúvida, qualquer sugestão também que vocês tenham a dizer, a compartilhar, nós estamos à disposição. E que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus.